Um pouquinho da fé que transporta montanhas. E, bom, é uma força que pode transformar a nossa vida. Fé é isso. Mas de vez em quando, sabe o grão de mostarda? Uma vez um amigo deu um pacotinho de grão de mostarda para mim. E aí eu descobri como que era. Vocês já viram o grão de mostarda? Alguém já viu? Umas bolinhas pretinhas assim, piquititica, não é? Essas aí mesmo. Umas bolinhas bem pequenininhas assim, um grão de mostarda é aquilo. Se você colocar no bolso, você não acha nunca mais, você perdeu. É que nem a paciência, você põe no bolso, pronto, você perde ela, nunca mais você acha. Então o grão de mostarda é uma sementinha pequititica, que é o exemplo que Jesus deu. Se nós tivermos esta possibilidade de termos dentro de nós essa vontade de querer, essa vontade de se desenvolver, a gente teria condição de remover as montanhas. Mas quando a gente vê as montanhas no Evangelho, dá a impressão que é assim, né? Vamos pegar a Avenida Paulista e transportar ela lá para Alphaville. Deixa a Alphaville com a Avenida Paulista e a gente traz uma parte da parte plana de Alphaville para a Avenida Paulista. Não é isso que ele está falando. As montanhas somos nós que criamos dentro de nós. Então, medo, por exemplo. Quando a gente está envolvido com medo, tudo faz medo na gente. Não faz? Tudo. Ai, meu Deus do céu. Saiu uma formiga embaixo da cama, uma formiga. A pessoa nem dorme a noite inteira porque tem uma formiga embaixo da cama. Meu Deus do céu. Aquela formiga atômica que ela é capaz de se transformar num verdadeiro monstro e comer a gente assim numa bocada só. Uma formiga, nós temos medo. Eu morava há uns anos atrás, 6 meses atrás, eu morava no 14º andar, e aí meu filho tinha medo de entrar ladrão dentro de casa. Acho que assistindo esses filmes, esses desenhos, essas coisas, né? E aí eu falei, mas como pode entrar ladrão? São 14 prédios, tem gente lá fora cuidando, tem gente aqui na portaria cuidando. Mas e se ele vir por fora? Eu falei, mas a gente mora no 14º andar. Veja como que é difícil lidar com medo. Porque a gente vai criando justificativa uma atrás da outra, olha só. Mas sim, então temos que fechar a janela, porque se ele vir por fora, a janela tiver... Não, e se ele arrebentar a janela e entrar pela janela? Eu falei, meu Deus do céu, 14º andar. Ele não podia ter escolhido o outro, pode escolher o primeiro andar, o segundo, mas o 14º, você vai arriscar? O que ele vai pegar aqui dentro da nossa casa? Pode roubar, né? Roubar meu videogame, a televisão. Falei, como é que ele vai sair com a televisão aqui do 14º andar? Põe uma corda e desce a televisão. Meu Deus do céu. É a mesma coisa de você falar para alguém que tem medo de barata, por exemplo. O que a barata vai fazer, meu Deus do céu? Me fala. O que ela é capaz de fazer? Cosquinha? É isso? É isso que é capaz dela fazer, cosquinha? Gente, mas por que a gente tem tanto medo desse bicho? E quando ela voa, então? Meu Deus do céu, a pessoa abandona a casa, vai dormir na casa do parente que mora a 20 quilômetros de distância, porque tem uma barata voadora em casa. Maior como um medo, é uma montanha de medo. Uma montanha. Mas aí desdobra outros medos, medo de sair na rua, medo de ônibus, de trem, de metrô, de avião, de tudo quanto é coisa. Meu Deus do céu, a gente vai criando montanhas e montanhas de medo. Essa é a fé que Jesus se refere, se a gente consegue remover essa montanha de medo de nós, olha só, como vai cavocando, mas não tem sentido, aí você compra um revólver que se aparecer uma formiga, você dá um tiro nela, uma formiga, que dureza, que dureza. Então, a montanha que Jesus se refere é basicamente essa, são esses medos, não é? São essas coisas que Jesus se relaciona. Então, olha, montanha de orgulho. Só existe Ele na face da terra. Ele é o melhor de tudo, Ele sabe tudo, Ele aprendeu tudo. Ele que mais sofreu, Ele que mais aprendeu, Ele que mais sabe. Ele sabe, Ele faz tudo, sabe tudo. Não raras vezes Ele dá uma voltinha assim, bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali, bate a cabeça... Mas Ele é o bambambam, né? Uma montanha de orgulho. Então, Ele está por cima, tudo tem que ser com Ele, tudo tem que ser para Ele, tudo tem que ser... Sabe aquela coisa assim? Então, olha como é difícil remover isso. Remover esse sentimento, né? Essa coisa forte que a gente carrega na gente.
alguns de nós vai aumentando a montanha, alguns ainda têm a prudência de ir cavando ela, tirando devagarzinho, não é? Como é que tira a montanha de orgulho? Como é que tira? Através da humildade. Então, mas a gente quer ser humilde em algum momento? Não quer. Você vai na padaria comprar lá, se o moço olha torto para você, você já fala, mas estou pagando, estou comprando, não é? Eu tive um amigo, vamos relaxar um pouco, tá muito séria essa conversa hoje, né? Meu Deus do céu. Eu não posso falar mais de coisa pessoal minha, mas eu tive um amigo que teve um amigo, que ele ia no bar e tomava um copo, e aí o moço dava o restinho que sobrava no liquidificador da vitamina dele. Aí ele tomava um copo e meio, sempre um copo e meio. Pedia uma vitamina, um copo, aí vinha o moço, tinha um pouquinho, punha sempre um pouquinho para ele no copo. Aí mudou o moço que faz a vitamina, mudou o garçom lá, e aí o garçom trouxe, ele falou, mas e o restinho que sobrou lá? Joguei fora. Ele falou, não, você tem que pôr no copo, nada. Ele brigou com o garçom, foi almoçar em outro bar. Chegou lá, brigou no outro bar de novo também. Terceiro bar, brigou no terceiro bar. Quarto bar, brigou no quarto bar, porque ninguém queria colocar o restinho que sobrava no liquidificador para ele. Até que ele chegou à conclusão seguinte, eu tenho que parar de arrumar essas confusão, porque daqui a pouco eu não tenho mais onde almoçar, né? Então aí ele começou a cavocar a montanha, né? Cavocar. Então é assim, cada um vai achar um jeito de reduzir um pouquinho essa soberba, esse nariz empinado. Cada um vai ter que achar um jeito, pessoal, vai ter que arrumar um jeito. Sabe assim, evitar de falar, evitar de comentar, não ter aquelas coisinhas irônicas, né? Se uma pessoa fala alguma coisa, você chega lá, a pessoa não te atende na hora que você quer, você vai no médico, você fica lá 2, 3 horas, você tem que arrumar um jeitinho para reduzir essa montanha. Então essa é a ideia, não é? Bom, nós estamos junto com o orgulho também tem o egoísmo, que é aquela coisa de querer só para si, né? Montanhas e montanhas de egoísmo, que se resolve como? Com a caridade. Egoísmo se resolve com a caridade, mas não precisa começar a caridade pegando as coisas que tem, salvando o mundo, não, fica tranquilo. Começa com uma moeda humilde, simples, uma simples moeda. Qualquer número, qualquer tamanho. Alguém pediu alguma coisa, nem pergunta, nem quer nem saber, dá uma moeda para ele, pronto. Começa assim. Ah, mas é muito pouco. É o que eu posso te servir agora, sabe? Começa assim, devagarzinho assim, vai assim, trabalhando isso, para a gente aumentar, devagarzinho vai aumentando, aí dá uma olhadinha no guarda-roupa, nos sapatos, sabe assim? Vai reduzindo um pouquinho isso. Se alguém sentir que alguém precisa de alguma coisa para se alimentar, você pega em casa mesmo alguma coisinha que pode dar para a pessoa. Sabe, aquele bolo lá que faz uns 3, 4 dias, uma semana ou 2 que ninguém come, você corta e dá um pedaço, não é? Faz isso. Às vezes tem alguma coisa dentro da geladeira que a gente também, ninguém está animado mais em comer aquilo, nem olhar para aquilo as pessoas querem, mas não sei por que ficam com aquilo dentro de casa, meu Deus do céu, dentro da geladeira, né? Aí tem que vir alguém muito corajoso para vir limpar a geladeira, aí joga fora, alguém, vamos jogar isso fora, meu Deus do céu! Mas está aí 6 meses, ninguém comeu, meu Deus do céu. Pode começar por aí, né? Dificuldades materiais e emocionais, montanhas de dificuldades, montanhas. Como todo mundo pode ter 5 minutos de desequilíbrio todos os dias, então o que acontece? A gente está naqueles 5 minutos e infelizmente nós estamos dentro do shopping center. Aí a gente vai lá e faz um crediário. A gente tem direito, porque nós temos 5 minutos de desequilíbrio todo dia, mas às vezes ele cai bem na hora que nós estamos dentro do shopping center. Olha só. Não, ele cai bem na hora que você está passando em frente a uma empresa de hambúrgueres americana. Eu não posso falar o nome porque eles não patrocinam, né? Aí você fala, bom, eu mereço, né? Eu vou me dar, eu mereço. Aí você vai lá e se merece, né? Se merece depois ficar... Você ficar 1 hora na esteira, sabe quantas calorias você queima? 1 hora na esteira. Você queima o correspondente a 3 dedinhos de refrigerante. 1 hora na esteira. E é fácil ficar 1 hora na esteira, né? É muito fácil. Mas, enfim, 5 minutos que a gente tem aquele desequilíbrio. Põe a gente em dificuldade, faz um crediário que não precisa, gasta dinheiro à toa, faz coisas assim, sabe? Então, a gente
achar uma forminha de ficar um pouco longe das coisas que a gente sabe que provoca a gente. Então, ficar longe, por exemplo, das guloseimas, ficar longe dos artigos de vestir, ficar longe de algumas coisas, porque a gente sabe que a gente não aguenta ainda se segurar. Olha para si, olha para dentro de casa, olha para as coisas que você já tem que dar valor para aquilo. Meu Deus, eu uso tão pouco isso, vou querer outra vez, outra coisa igual a essa. Então, tome cuidado com esse tipo de desequilíbrio. Fortalecer a fé para sustentar a gente nessas horas, não é? Para a gente ter um pouquinho de paciência e pensar, olha, você merece todos os hambúrgueres do mundo, mas veja, isso pode te trazer um prejuízo. Pensa nisso agora. Quem sabe se você não acha alguma coisa diferente para se alimentar. Então, esse é o cuidado. E essas são algumas das montanhas, né? Que nós falamos do orgulho, do egoísmo, do medo, das dificuldades, essas montanhas que a gente vai criando na vida da gente. Kardec tem lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo 2 tipos de fé, a fé humana e a fé divina. Vocês já devem ter passado no Evangelho no Lar essa parte da fé humana e a fé divina. A fé humana é aquela confiança que a pessoa tem em si mesma, em realizar as coisas. A fé divina é aquela que tem a confiança em Deus, aquela que fortalece nós como seres espirituais. E essa é a fé divina, essa é a fé que também nós precisamos desenvolver. E também a certeza de que nós somos capazes, isso é importante, não é? E o Kardec fala também no Evangelho, no capítulo 19, que a fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Então, é assim, a nossa fé não é assim uma bobagem. A nossa fé é ativa, a gente sabe que pode fazer, a gente sabe que nós somos seres espirituais, que nós podemos nos fortalecer, a gente sabe de tudo isso, não é? Mas nós precisamos colocar essa engrenagem em funcionamento. A maioria de nós está com a fé assim restrita e largada ou abandonada. Então ela está meio que assim emperrada, sabe uma coisa emperrada que precisa mexer, limpar a sujeirinha, pôr uma graxa lá, um WD, um óleo, alguma coisa para fazer ela voltar a funcionar. Então é isso, precisamos olhar para dentro da gente mesmo e pensar assim, escuta, eu tenho certeza que eu consigo as coisas, eu tenho fé em mim mesmo, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus sobre todas as coisas, eu tenho isso forte em mim, como que eu faço para fortalecer isso? Vou fazer força para a gente fortalecer isso em nós. Porque todo mundo sabe o seguinte, é mais fácil a gente acreditar em Deus do que não acreditar. Vocês sabiam disso, né? Então, quando a pessoa fala que não acredita em Deus, a gente fala, ai meu Deus do céu, o que ele tem para justificar que não acredita em Deus? Porque a gente tem 1 milhão de coisas para falar e talvez ele tenha uma ou duas. Não, porque Deus promove a guerra, porque as pessoas morrem de fome. Como se Deus tivesse que vir lá e botar todo mundo de castigo. Ah, todo mundo de castigo aí. Você tem que fazer mais comida para dar para aqueles ali. Mas o governo não deixa. O problema é seu, resolve lá com eles. Já pensaram? Vem aí um Deus assim, que todo mundo queria, né? Alguém para botar ordem na casa, né? Mas, na verdade, o Pai dá para a gente liberdade, uma liberdade assim sem tamanho, uma liberdade profunda. Então, a gente vai aprendendo com as nossas ações, a gente vai se desenvolvendo e vai afastando de nós. Olha que interessante. Vai afastando de nós, olha que interessante, tudo aquilo que nós vamos sentindo um prejuízo. Então, às vezes, a gente só sente prejuízo numa outra vida, numa outra encarnação. Porque a gente está ali no bem bom, fazendo o que quer e tal, e depois percebe do outro lado da vida que aquilo foi um grande prejuízo para si. Aí quando a gente volta firme, com a vontade de corrigir, de melhorar, de fazer o contrário, de não fazer a mesma coisa, nem a mesma besteira. Então, a gente volta para se corrigir, para se melhorar. Então, basicamente é isso, é a liberdade que nós temos para sermos seres maiores, seres espirituais, seres fortalecidos. Bom, vamos em frente. Todo mundo sabe que as montanhas que Jesus se refere não são montanhas materiais, né? Nós já explicamos isso aí, não é? E a fé verdadeira que nós temos na doutrina é aquela que nós não temos medo da ciência amanhã, depois vir aqui e falar assim, isso que vocês estão acreditando aí está por fora, hein? Não existe não, hein? Não existe vida pós-morte não. Mas isso não é uma coisa só nossa. Vida pós-morte todos os religiosos acreditam. De um jeito ou de outro, né? Se você pegar, por exemplo, os nossos irmãos católicos, tem 3 opções. Você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório.
Aí você pega os nossos irmãos protestantes, você vai assim, vai para o céu, vai ser julgado, vai esperar dormindo, alguns falam isso, não é? Ou vai para o inferno, sem possibilidade de resistência. Então, às vezes, conversando com alguém que é dessas religiões assim, bem ortodoxas, eles têm firmemente a convicção de que Jesus vai voltar e vai julgar todo mundo. Então, se você não tiver naquela religião, você vai passar a ser criatura. Você não é filho de Deus, você é criatura. Sei lá como é que eles chegam nessa conclusão, não é? Mas no fundo, todo mundo acredita na vida pós-morte. Não tem como escapar disso. No fundo, todos os religiosos acreditam, não é? O Buda não fala no tal nirvana, como é que se fala? Atingir o nirvana, a luz total. Mas atingir a luz total aqui na Terra, acho que nem ele conseguiu. O coitadinho espremeu lá as suas partes íntimas aqui, de ficar abaixadinho, de ficar sentado de mau jeito. Criou uma infecção, acho que intestinal, porque forçava a parte da barriga, assim, de um jeito tão forte. E ele precisou, talvez, no mundo espiritual para encontrar o tal do nirvana, né? Então, de uma certa forma, também é vida pós-morte. Então, todos eles, de uma forma uníssona, falam de vida pós-morte. O que a doutrina muda, a diferença da doutrina para a gente, é que nós aqui temos, assim, por exemplo, as utilidades do dia a dia na vida depois da morte. Então, aonde a gente vai, o que vai fazer, o que pode fazer, o que não pode, a gente já sabe disso, o André Luiz já mostrou pra gente. Então vamos lá para a colônia, não, vamos ficar aqui todo mundo junto, aqui, vamos fazer aqui um grupo de amigos aqui, pra gente botar para quebrar lá na terra, né? Eles falam isso, o André Luiz fala isso, né, das falanges que tem lá, infelizes, mas também tem aqueles que estão lá administrando, trabalhando, se dedicando há anos, séculos, muitas vezes, ininterruptamente, para a engrenagem divina continuar rodando de uma forma satisfatória. Então a gente sabe, a única diferença é essa, nós não vamos ser julgados, porque o julgamento é cada um que vai ter o seu próprio tribunal, nós vamos olhar para a gente mesmo, que a gente já pode até fazer isso, quem tiver um espelho, pode chegar na frente do espelho já hoje mesmo, então você já cria lá um tribunal, você põe lá um promotor, põe um juiz, põe um meirinho, um oficial de justiça, põe um polícia lá, e põe as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, a gente já pode formar o nosso tribunal na frente do nosso espelho. E aí ele fala, escuta, e aí, você é culpado por ter feito isso? Você é culpado, você é inocente. Aí a testemunha de defesa fala assim, não, você é inocente, você não sabia o que estava fazendo, você ainda era muito imaturo. Aí vem a testemunha de acusação e fala assim, não, você é culpado, porque você já sabia de tudo, porque você fez porque você quis, porque você tinha a escolha, todo mundo te deu uma dica. Aí vem, vamos escutar novamente a testemunha de defesa, aí a testemunha de defesa fala assim, mas ele era muito jovem, ele fez as coisas assim meio no impulso, vamos dar uma colher de chá para ele, aí vamos falar com o promotor quer condenar, aí ele fala com o advogado de defesa que quer absolver, aí joga para o juiz fala assim, bom, e você, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? O juiz vai perguntar isso para a gente ia se absolver? Talvez não, né? Depende do que a gente fez, né? Talvez a gente não se absolva, mas aí nós mesmos vamos criar o nosso próprio tribunal, e é isso que nós vamos chegar do outro lado da vida dessa forma, nós vamos mesmo saber o que nós fizemos, não precisa ninguém ficar apontando, todo mundo não sabe as mancadas que dá, todo mundo sabe, às vezes a gente quer ir no doutor, para o doutor falar diferente, mas a gente já sabe até por quem está doente, sabiam disso? A gente já sabe por quem está doente. Chega lá, doutor, então, o que é o coração? Tem um problema no coração. A gente já sabe por que a gente tem essa fragilidade no cardíaco. A gente já sabe. O pulmão, doutor, não consigo respirar direito. A gente já sabe por que tem fragilidade no pulmão. E a gente sabe. Mas a gente quer que ele dê um remedinho assim. Um amigo meu, tinha o pai dele. Aí o pai dele, ele passou quase que metade da vida dele procurando o médico certo, que ia dar o remédio certo para curar o problema dele. Não achou. Sabe aquela coisa, não, o fulano de tal é um médico maravilhoso que tem lá, não sei aonde, vai lá naquele médico, vai dar um remédio para mim que vai curar isso e aquilo, vou ficar bom nisso e aquilo. Passou a vida inteira procurando um remédio, mas o remédio estava dentro dele mesmo, estava com ele mesmo, não é? Bom, a fé ajuda a enxergar o futuro. Quem falou isso foi o Chico, não é? Ajuda a enxergar o futuro quando a gente está vivendo assim uma espécie de escuridão. Então, vai melhorar, a gente tem essa certeza. Então, quando a gente faz visita lá na penitenciária feminina, um amigo meu faz visita lá, aí ele
A primeira coisa que ele fala para as moças, ela fala, escuta, todo mundo vai sair, viu? Ela ficou toda exaltada, vamos sair, vai. Ninguém está aqui, há 30 anos que eu venho aqui, ninguém está aqui há 30 anos, todo mundo já saiu. Então vai se preparando para a hora que você for sair, tá certo? Já faz um planejamento, como é que você vai fazer, você vai trabalhar, você vai voltar para o crime, você volta, depois você volta para cá outra vez, é você que vai escolher, você é que sabe. Mas você vai sair daqui, essa certeza todo mundo tem, não é? Que vai sair, vai. De um jeito ou de outro sai, né? Bom, então, os exemplos da vida do Chico são a pura convicção disso, né? Então, trabalhou incansavelmente, nunca se preocupou com recursos amoedados, sempre teve tudo o que precisou. Olha só que interessante, né? E chegou onde chegou, não é? Talvez o maior médium de todos os tempos. Ainda vai ser reconhecido como o maior médium de todos os tempos. Bom, vamos cultivar a fé raciocinada? Como que faz isso? Pegar uma enxada e uma picareta e sair capinando no mundo? Leitura edificante, estudo constante, especialmente do Evangelho. Você sabe que tem gente que sem perceber mandou o Evangelho, fez doação do Evangelho que tinha em casa? Meu amigo já recebeu muitos evangelhos que ele mesmo tinha dado para a pessoa. Olha só. E a gente já fez isso. E depois pensa assim, meu Deus do céu, o negócio está tão complicado, mas a gente joga as fontes de água pura fora, manda para os outros. Em vez de dar aquela meia furada, dá o evangelho para a pessoa. Meu Deus do céu, tem coisa que nós temos que ficar com ela até o fim. E se possível, pôr no testamento lá, olha, quando eu desencarnar, sabe esse evangelho que tem aí com o meu nome direitinho, que a gente usava no evangelho no lar, coloca no caixão junto comigo e tal, né? Faz isso, para você do outro lado da vida, não ver teus filhos jogando fora, rasgando as folhas, dando para o nenê comer as folhas, rasgando. Nada disso, né? A gente vai cuidar e vai, acima de tudo, estudar o evangelho com mais constância. Prática da oração, a gente agradece a Deus, assim à noite, chega à noite, você senta na cama assim, olha para o seu quarto e fala, ai, puxa vida, graças a Deus, vou ficar quentinho na minha caminha, tenho uma caminha para ficar quentinho, minha casinha, ai que delícia, muito obrigado Senhor. Através da oração, a gente escapa da oração o tempo todo, né? Basta fazer um teste aqui, se a gente for no final convidar alguém para fazer a prece, que vai ter dificuldade para achar quem é que vai fazer a prece final, não vai? A gente se distancia da oração, olha como nós somos, né? Então, prática da oração, meditação, sabe aquela coisa, o Santo Agostinho já fala isso no Livro dos Espíritos, na questão 919, fala para a gente fazer um balanço, sempre, constantemente, se possível todos os dias, um balanço do que nós fizemos, se foi uma coisa boa, se não foi. Então, a gente começar a criar esse hábito de se autocriticar, vamos dizer assim, né? Se autoavaliar. É um hábito saudável, porque quando a gente começa a fazer isso, é um negócio impressionantíssimo. A gente vai descobrir coisas que a gente não conseguia enxergar, não conseguia ver que a gente estava fazendo e não deveria fazer. Alguém já não falou para a gente, poxa vida, você nunca percebeu, né? Mas você tem um jeitinho de falar com as pessoas tão especial que você afasta as pessoas de você. Tem gente que tem essa especialidade, né? Tem umas brincadeiras, umas ironias, assim, sem pé, sem cabeça, umas brincadeiras de mau gosto, muitas vezes, não é? Então, a gente não conseguiu se avaliar, encontrar isso, mas a hora que você se avaliar, você vai encontrar. Encontrar as coisas que você fala, por exemplo, na hora que você vai fazer uma compra, na hora que você pega um ônibus, vai cumprimentar, às vezes, o zelador do prédio, o porteiro do prédio, o colega de trabalho, como que você cumprimenta, como que você atende o telefone, olha uma avaliação que a gente vai fazendo em muitas coisas do nosso dia a dia, como é que a gente trata as pessoas que moram com a gente, que a gente ama, que amam a gente, né? Às vezes a mãe, o pai, alguém está distante da gente, a gente ama tanto de paixão dele, que vai na casa dele uma vez por ano, olha que amor, né? Vai uma vez por ano na casa do pai e da mãe. Que eles moram muito longe, mas e daí? Não são eles que moram longe, porque você morava lá com eles, é você que veio morar longe, o problema é seu. Desculpe. Um amigo meu tinha um problema com o pai dele, sabe? Ele tinha um problema com o pai dele, e aí alguém, cabelinho branco, falou, você vai corrigir seu pai por acaso? Ele tem quantos anos? Eu falei, o meu amigo falou, ele tem uns 70 anos, 75, tá bom, você vai corrigir ele com 70, não vai corrigir mais não. Então traz ele para cá, faz as coisas que ele gosta de tomar cervejinha dele, deixa ele tomar, traz ele, acolhe ele, traz ele.
Diz que meu amigo aí, diz que o pai dele gostou tanto do tratamento que ele começou a receber, que ele foi morar com ele lá. Passou os últimos 2 anos com ele, na casa dele, olha só. Então, é isso que a gente precisa, não é mesmo? Outra coisa que é muito importante, exercício da caridade, a prática do bem, constante. Não pode ser uma coisa sazonal, assim, tipo final do ano. Vamos no final do ano dar presente para as crianças. Dia das crianças, vamos dar lá, vamos comprar lá na 25 de março aquelas bonecas descabeladas e aquelas bolas que o vento leva. Você vê, por isso que a gente afasta as pessoas da gente, né? A gente fala de brincadeira sem graça, desproporcional, a gente faz isso, tá vendo como que a gente faz? Mas faz isso mais constante, sabe? Aqui a casa tem uma creche, não tem? Vem uma vez por semana, cada 15 dias aí, só olhar as crianças, ver como que elas correm, o que elas fazem. Se der para dar uma ajudinha, alguma coisa, se for possível, né? Dá uma ajudinha, alguma coisa, sei lá. Faz alguma coisa assim, na prática constante do bem, da caridade, é muito importante para a gente. Isso renova a gente. Como é gostoso você ver um olhinho brilhando. Uma delícia. Na minha casa, na casa do meu amigo, ele tem uma filha que gosta tanto que ela já tem 4, só para olhar o olhinho deles. E eles moram tudo na casa dele lá. Só para olhar no olhinho deles brilhando, né? Que bonitinho, né? É muito bonitinho. Então, é isso. Na hora da prova, não adianta fugir, viu? Na hora da prova, enfrenta. Lembra na escola que a gente ficava postergando? Vou fazer a prova, aí meu Deus do céu, tem que estudar segunda-feira. Aí passa quinta, sexta, sábado, domingo, o dia inteiro. Chega 9, 10 horas da noite, está ficando cansado, fala, mas estou tão cansado, mas amanhã eu tenho prova, meu Deus do céu. Você ficou a semana inteira, a quinzena inteira, sabendo que tinha aquela bendita prova, não tomou nenhuma providência. Então, na hora da prova, persevera, vai lá e faz e realiza. Se for ter que viver momentos difíceis ou constrangedores, fica firme, segue adiante, confia, porque é assim, gente, a gente vai sobreviver. Qualquer coisa que possa acontecer com a gente. Qualquer coisa. A gente às vezes lamenta uma pessoa querida que se foi, mas ela não morreu. Ela está viva. A gente perdeu o corpinho, perdeu a companhia, mas ela está com a gente. Então, nada pode nos tirar aquilo que Deus nos deu. Nada pode nos tirar isso. Eu não sei porque a gente tem tanto medo, meu Deus do céu. Então, enfrenta até os seus desequilíbrios. A gente tem desequilíbrio aqui na Terra. Olha, vamos confessar uma coisa. Se a gente não tivesse desequilíbrio, a gente não estaria aqui na Terra. Todo mundo está aqui porque tem um desequilíbrio. Senão a gente não estaria. Não é mesmo? Tem uma meia dúzia aí que vieram para ajudar na Terra e não tem desequilíbrio nenhum, mas a gente já começou desde cedo com os desequilíbrios, está até hoje. Tem quase 70 anos nas costas e ainda continua fazendo coisa de desproporcional, né? Vamos dizer assim, né? Bom, a fé que transporta a montanha é aquela que começa a remover os nossos próprios obstáculos. A fé é o alicerce vivo da esperança que sustenta a obra de amor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, sejamos firmes, perseverantes, confiantes e em paz. Porque, olha, apesar de tudo que possa nos acontecer, não nos esqueçamos disso. Nós vamos sobreviver, viu, gente? Nós vamos. Nós somos imortais. Olha, esses livros falam isso pra gente com tanta clareza, com tanta objetividade. E a gente ainda tem medo, não é? Tem medo de tanta coisa. Mas nós somos imortais. Olha que beleza.